Bem, pessoal, nós estamos aqui com a segunda parte da entrevista do nosso convidado, o pastor Emanuel Alexandre. Conforme foi dito na entrevista passada, o tempo foi exíguo, o tempo foi curto para ele falar de tudo que ele veio preparado para falar. Mas hoje a gente vai dar continuidade exatamente do ponto onde paramos, tá certo? Então eu gostaria, pastor Emanuel, o senhor, mais uma vez, falasse do seu trabalho, da sua situação como ex-membro, posso ser ex-membro da Assembleia de Deus e também hoje o pastor continua fazendo sua atividade. E eu gostaria que falasse mais um pouco da sua pessoa para quem está nos ouvindo aí saber quem é Emanuel Alexandre. A paz do Senhor, Dr. Luiz Miguel, que eu quero aqui dizer que é um prazer estar aqui no Pode Expressar, com muita alegria, um canal responsável, onde tem a satisfação de falar aos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do estado de Pernambuco e também de todo o Brasil e mundo, sobre as questões importantes da atual administração. E eu, como posso assim dizer, hoje pastor, mas eu fui presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ainda no início da década de 90, e apesar que desde criança criado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, por minha mãe, irmã Aldenora, que me ensinou o caminho de Cristo. E com o tempo fui agraciado como obreiro desse ministério muito conhecido e respeitado, um ministério centenário, né, de homens que trabalharam pelo crescimento da igreja, e tive o prazer também de trabalhar como presbítero e funcionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, entre o período do pastor José Leôncio, como prestação de serviço, e depois funcionário de carteira assinada, como motorista do Templo Central, na gestão do pastor Ailton José Alves. Dizer aos irmãos que hoje eu me encontro afastado do Templo Central da Igreja Assembleia de Deus por motivos em que na frente eu irei abordar os problemas que levaram à minha saída da Assembleia de Deus. Mas é um prazer estar aqui para esclarecer aos irmãos, uma vez que em 1998 não tínhamos esse espaço que hoje temos na comunicação. Então, essa comunicação é importante no sentido de esclarecer o que está acontecendo e o que aconteceu anteriormente à gestão na passagem do pastor José Leôncio da Silva para o pastor Ailton José Alves. Boa tarde, doutor Luiz Miguel. Boa tarde, Emanuel. Emanuel, agora tomando mais uma abrangência a nível nacional, que os noticiários aí nos informam isso de canto a canto do nosso Brasil, que existem pastores envolvidos em política, existem pastores envolvidos em corrupção, inclusive da Assembleia de Deus, inclusive o presidente nacional da Assembleia de Deus no Brasil, o presidente da CGADB, foi pego em um culto, certo? Determinando que o prefeito, para ter alguma verba, deveria buscar orientação do pastor local. E também a questão do Ministério da Ministério da Saúde, um pastor também da Assembleia de Deus exigir 1 quilo de ouro para intermediar verbas do Ministério da Educação. Emanuel, você como pastor, eu te pergunto, o que houve para esses homens mudarem de rumo, entrarem na política, se enveredarem por caminhos tortuosos
E aí o nome da igreja, isso em mídia nacional, está dessa forma deplorável. Você poderia explicar, como pastor que você é, o porquê esses homens, na ânsia de ficarem ricos, deixaram o caminho normal de um pastor, se enveredaram por outro caminho totalmente diferente, o caminho do poder, o caminho da ganância, o caminho do enriquecimento ilícito. Então, pastor Emanuel, eu lhe pergunto, o senhor poderia explicar isso aí para quem realmente quer servir ao Senhor de forma digna? Primeiro, doutor Luiz Miguel, dizer aos irmãos, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, principalmente aos mais antigos e os novos, né, que vão entrando na igreja, se tornando membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nós não vamos aqui falar ou fazer um estudo expositivo da Bíblia, uma vez que todos vocês que nos ouvem e acompanham esse canal conhecem a palavra de Deus. É preciso apenas falar que política e igreja, elas não estão juntas e ao mesmo tempo estão. Talvez até parece contraditório, mas é um tanto quanto paradoxal aquilo que eu quero dizer aos irmãos aqui. Por que paradoxal? Porque a igreja, ela tem dono. O dono é Jesus Cristo. A igreja não pode ser movida por política. Quem sustenta a igreja é Cristo. Quem sustenta a igreja, como diz a Escritura, são os membros, através de suas contribuições. Então, no meu ponto de vista, não há necessidade, e nunca houve, doutor Luiz Miguel, principalmente assim, falando da história da Assembleia de Deus, como os pastores antigos, antes do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é considerado o patriarca, né, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, mas o pastor que ele sucedeu, que era o pastor Cícero Canuto de Lima, que foi pastor presidente no tempo do pastor José Amaro, que foi pastor aqui também em Pernambuco, esses homens, junto com o pastor Petronilo, lá de João Pessoa, eles não tinham nenhum compromisso com a política, pelo contrário, esses homens, eles eram convidados por prefeitos e governadores, muitas vezes, para falar do amor de Deus e fazer oração, participar de inaugurações, de grandes eventos. Os antigos, geralmente, eles não tinham esse vínculo vergonhoso que hoje os pastores estão sendo, todos nós sabemos, alvo de reportagens na grande mídia, que se chama, o termo que se chama grande mídia, embora hoje a gente sabe que não existe mais grande mídia. O que existe hoje é uma boa comunicação através dos canais que vão surgindo e denunciando esses pastores envolvidos na política. E uma questão vergonhosa, porque pastor não foi chamado para isso. Eu tenho, assim, com todo respeito, há algumas exceções, mas infelizmente o caminho tem sido um caminho de perdição. Primeiro porque quando Jesus ele chega no momento em que o farisaísmo também estava envolvido com a política de Roma, podemos assim dizer, o partido dos fariseus, que não era mais uma comunidade, podemos assim dizer, judaica, mas teria se tornado, quer dizer, o farisaísmo começa bem e termina mal, e Jesus chega para dizer ali e algumas coisas que estavam sendo feitas no tempo de Jesus. E, lamentavelmente, hoje, precisamos de homens comprometidos com Deus para não se associar à política. O que o pastor José Wellington Bezerra da Costa tem feito naquele vídeo que ele foi descoberto, inclusive está sendo investigado pelo Ministério Público no caso eleitoral do Estado de São Paulo, está sendo investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral também, porque isso tem afetado aquela questão que aconteceu em Brasília, não é? De pastores da Assembleia de Deus, e não adianta o pastor José Wellington ir para a reunião com o pastor José Carlos, lá de João Pessoa, e muitos outros pastores fazer coro
lá no Palácio do Planalto com o mandatário da República, dizer que a Igreja Assembleia de Deus não tem nada a ver. Tem sim. A Igreja Assembleia de Deus, lamentavelmente, não todas, mas a maioria dos pastores presidentes estão comprometidos com a política. Isso é vergonhoso, porque a igreja não depende da política. Pelo contrário, os políticos eles vão pedir favor à igreja, e não a igreja pedir favor à política. E eu quero, assim, nesse primeiro bloco, doutor Miguel, dizer que mais vergonhoso ainda é saber que o pastor Ailton José Alves está comprometido até o último, talvez, fio de cabelo que ele não tem mais na cabeça, mas ele tem no corpo dele com a política pernambucana. E eu posso assim dizer, investigado e comprovado, coisa que está em segredo de justiça, mas que vocês saberão até onde vai o comprometimento de um deputado eleito por vocês a pedido do pastor Ailton José Alves. É vergonhoso saber que existiam pastores da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco sustentados com dinheiro de rachadinha. O sagrado misturado ao profano, doutor Miguel. É isso que eu tenho para dizer. Muito bem, Emanuel. Emanuel, outro ponto também, existe uma espécie de caixa preta, uma coisa absurda nessas igrejas, porque ninguém sabe o que entra, o que sai, os valores que são destinados a quê. E muitos desses presidentes, muitos desses líderes se aproveitam disso aí por conta da imunidade tributária. E por conta dessa imunidade, eles acham que estão imunes a qualquer tipo de coisa. Inclusive, há uma decisão agora de um processo que o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco vai ser obrigado a apresentar todo o valor enviado para o exterior, para a missão. Isso por quê? Porque isso não pode ser uma caixa preta, isso não pode ser algo sigiloso, porque o membro tem direito a isso. Então, um membro, no caso, um irmão da igreja, entrou com essa ação, tá certo? O irmão Daniel Augusto, e o juiz já intimou a igreja a apresentar os 5 últimos anos de envio para o exterior. Isso por quê? Porque ninguém sabe, Emanuel, a que ponto e para que destinação são dados esses valores. Será que é para o custeio? Será que essas igrejas não têm vida própria? Não têm membros que podem contribuir para o sustento próprio lá daquela comunidade evangélica, daquela liderança? E por que Pernambuco terá que enviar verbas? Ninguém sabe o montante, ninguém sabe o quanto desses valores. Então, o juiz determinou, o irmão Daniel está esperando, no caso, a resposta e a apresentação desses relatórios financeiros. Porque é necessário um membro que contribui, que paga os dízimos e ofertas, ter esse conhecimento. Entendeu, Emanuel? Então, eu acho que a imunidade tributária faz com que esses líderes possam agir dessa forma. Aí ninguém tem o alcance. Cadê o alcance da Receita Federal? Cadê o alcance do fisco nesses valores que ninguém sabe? Então, Emanuel, eu acho que um dos pontos que faz esses líderes praticar esse tipo de coisa, inclusive envolvido em política, é a imunidade tributária. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, Emanuel. Bem, doutor Miguel, eu me lembro como se fosse hoje, quando houve a chamada reforma da questão do estatuto. Anterior à reforma do Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ainda em meados do ano de 2000, o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Antônio Jobim. Não sei se o senhor lembra. Lembro. E houve uma mudança nas associações. E naquela mudança das associações, que é um tema que está travado no Supremo Tribunal Federal, a pedido, inclusive, da bancada evangélica e de muitos pastores do Brasil que se reuniam, eu me lembro como se fosse hoje, com o ministro Nelson Jobim, nesse caso,
pedindo que essa organização das associações não fosse colocado para a igreja. Eu me lembro como na entrevista, alguns pastores de denominações históricas disseram que não tinha problema nenhum, até porque o membro tem direito a saber de quanto entra e sai da igreja. As denominações históricas como igreja batista, presbiteriana, episcopal, anglicana e metodista, muitas igrejas como essas não tiveram nenhum problema com relação a essas mudanças. O pastor Ailton, na época, quando saiu esse decreto de que tinha sido aprovado por maioria do Congresso Nacional e também do Senado e foi sancionado pelo presidente da República, então o pastor Ailton se antecipou na reforma do Estatuto, que foi justamente também uma reforma fraudada. Naquele ano, foram 44 juristas ali no Templo Central, sentados ao lado do pastor Ailton José Alves, 44 juristas. Tinha juízes, advogados, até amigos meus, bons advogados, que hoje não estão mais na Igreja Assembleia de Deus, por vergonha da gestão de Ailton, por saber que Ailton José Alves fraudou esse momento de mudança de estatuto, justamente para que os membros não tivessem acesso às entradas e saídas do que entra na igreja, porque, embora o estatuto diz que é para a igreja dizer o que entra e sai, mas a forma como foi feito o estatuto, se aproveitando desse quesito de associações, então o pastor Ailton se antecipou, foi a única igreja em Pernambuco, e posso assim dizer também do Brasil, que foi o primeiro, com medo de que a igreja tivesse acesso às informações de entrada e saída, dinheiro que sai para o exterior.